Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Eu vou corrigir com vocês nessa aula de hoje aquelas atividades propostas que eu passei para vocês na semana anterior, ok? São 4 questões relativas à termoquímica e com questões contextualizadas sobre combustíveis. Então eu quero saber, por exemplo, qual que é o melhor combustível energeticamente, qual que é o combustível menos poluente, qual que é um combustível renovável. Então essas questões aí, elas são muito importantes, elas são muito cobradas nesses vestibulares atuais, porque eles falam muito sobre as questões ambientais, né, e a produção energética de uma maneira geral. Eu vou corrigir neste vídeo as 2 primeiras questões, tá? E no segundo vídeo, colado a este daqui, eu vou corrigir a questão 3 e a questão 4, porque ela demora um pouquinho a resolução, tá bom? Então vamos lá para a questão de número 1. Essa questão de número 1 aí, ela fala sobre qual combustível é o melhor, energeticamente falando, em termos de quantidade de energia liberadas por cada grama de material queimado, e qual é o mais poluente. Então vamos fazer uma leitura aqui para a gente entender a contextualização desta questão, tá? Ela diz o seguinte, pessoal: a energia química armazenada nos combustíveis reside nas ligações que mantêm os átomos unidos. O balanço entre a energia consumida, a energia liberada e a propensão para reagir com o oxigênio são parâmetros importantes para a eficácia de um determinado combustível. Além disto, deve ser levado em conta a emissão de espécies que possam atuar como poluentes e a possibilidade da renovação do combustível. Então, isso que eu falei para vocês, quando eu escolho um combustível interessante para ser utilizado, eu tenho que analisar esses parâmetros. Aquele que é o menos poluente, aquele que me liberaria mais energia por cada grama de material queimado e, obviamente, aquele que possui a possibilidade de ser renovável, tá? Abaixo segue uma tabela comparativa das energias de combustão estimadas a partir das energias de ligação. Então vamos lá. Se listarmos o combustível com maior eficiência energética, o combustível com maior potencial poluente e o combustível oriundo de uma fonte renovável, obteremos a sequência. Então aqui já foi dada uma tabela para vocês, ok? Essa tabela, ela traz dados que a gente tem que interpretar e analisar. Então, a habilidade que ela cobra de vocês aí é a interpretação de dados de uma tabela. Se você consegue ler e transferir isso daí em informações, e transformar em informações. Então aqui eu tenho quais os 4 tipos de combustíveis, né? Gás natural, petróleo, carvão e etanol. Aqui estão os valores, as suas reações químicas de combustão, e é completo, é total, né? Todos estão produzindo gás carbônico e água, ok? Já balanceados. E aqui os dados, ó, entalpia de reação, a reação completa desta queima desses combustíveis me liberam essas quantidades aqui de energia, beleza? A quantidade liberada por mol de O2, a quantidade liberada, mas por mol de combustível queimado, então para cada mol de combustível queimado, né? Para cada mol de combustível queimado, também é feito já uma regrinha de 3 aqui para saber. A quantidade de energia liberada por cada grama e a quantidade de CO2 liberado para cada 1000 kJ de energia liberada. Então, é só a gente analisar, pessoal. Eu quero saber aquele de maior eficiência energética em massa. Aonde que eu busco essa informação? Aqui, ó. Todas as vezes que eu quiser saber qual é o melhor combustível em termos de eficiência energética, eu tenho que equiparar todos esses combustíveis para cada 1 grama. Então, eu quero saber qual me libera mais energia para cada 1 grama de combustível queimado. Aqui já foi feito esse cálculo, então é só questão de análise e leitura, né? Então, dentre esses 4 combustíveis, aquele que me libera maior quantidade de energia para cada grama é o meu gás natural, tá? O gás natural. Segunda pergunta. Eu quero saber o combustível com maior potencial poluente. Então, eu quero saber aquele que me libera mais CO2 para uma determinada quantidade de energia liberada. Aqui, no caso, né, quem propôs essa tabela fez uma comparação para cada 1000 kJ. Aquele que me libera mais CO2 para cada 1000 kJ jogado
para o meio ambiente, por exemplo, né, liberados, é aquele mais poluente. Nesse caso aqui, eu tenho o carvão. O carvão é que me libera mais CO2, e me libera 2 mols de CO2 para cada 1.000 kJ de combustível com energia liberada. Então, no caso aqui, é o meu carvão. E por último, eu quero que vocês me analisem qual combustível que é oriundo de uma fonte renovável. Bom, o carvão, o petróleo e o gás natural são fontes de combustíveis fósseis, que eu chamo, né? São combustíveis fósseis. Então, nesse caso aqui, o que me resta como renovável é o etanol. O etanol ele é produzido através da fermentação, né, dos açúcares, fermentação da glicose. Através da fermentação da glicose, eu consigo produzir o etanol, beleza? Então, aqui é a questão 1 é a letra B, na sequência aí, respectivamente, tá? Então, essa questão é muito simples, é só análise mesmo de dados dessa tabela aí. Bom, a questão 2 é uma questão que caiu já no Enem de 2009, tá? Tranquila de fazer, ela tem um cálculo aí pequeno para ser feito, mas é muito tranquilo também esse cálculo. Ela diz assim, pessoal, nas últimas décadas, o efeito estufa tem se intensificado de maneira preocupante, sendo esse efeito muitas vezes atribuído à intensa liberação de CO2 durante a queima de combustíveis fósseis para a geração de energia. O quadro traz as entalpias padrão de combustão a 25 graus. Então aqui eu tenho gás metano, butano e octano. Gás metano, CH4, é o gás natural. Gás butano, é também conhecido como um dos formadores do gás de cozinha, tá? O GLP. E o octano, que é um dos formadores da gasolina. Aqui estão as massas molares de cada um desses combustíveis. E aqui estão os ΔH. Né? Observe que aqui os ΔH são sempre negativos. Então significa que são 3 reações exotérmicas. Tá? Beleza. Aqui a pergunta está dizendo o seguinte. À medida que aumenta a consciência sobre os impactos ambientais relacionados ao uso de energia, cresce a importância de se criar políticas de incentivo ao uso de combustíveis mais eficientes. Nesse sentido, considera-se que o metano, butano e octano sejam representativos do gás natural, do gás liquefeito de petróleo e da gasolina. Respectivamente, então, a partir dos dados fornecidos, é possível concluir que, do ponto de vista da quantidade de calor obtido por mol de CO2 gerado, a ordem crescente desses combustíveis é. Pode ter ficado um pouco confuso, né, a interpretação da pergunta, mas eu quero saber qual desses combustíveis me liberaria mais energia pela mesma quantidade de CO2 produzido. Então, já que todas estas reações me liberam CO2, porque é um combustível que está sendo queimado e ele vai liberar CO2, todos vão liberar CO2. Então a pergunta é, qual que me libera mais energia pela mesma quantidade de CO2? Então, é o mais interessante ambientalmente falando, né? Então a gente tem que fazer um cálculo aqui. O cálculo é muito simples, pessoal. Deixa eu entrar com uma tela grande aqui agora, para a gente chegar aqui até o quadro. Só um minuto para a gente alcançar o quadro todo aqui. Então é muito simples. Esse cálculo aqui é basicamente uma divisão, tá? A gente vai ter que dividir. Então, só copiando aqui, eu tenho CH4, eu tenho C4H10, o gás butano, e eu tenho C8H18. Lembra que eu falei para vocês em aulas anteriores que cada mol de combustível me libera uma quantidade X de CO2? Então, se eu tiver aqui, por exemplo, 1 mol de cada um desses combustíveis, eu vou ter determinadas quantidades de CO2 liberadas. Então, se eu tenho 1 carbono, vai ser 1 mol de CO2. Se eu tenho 4 carbonos, são 4 mols de CO2. Se eu tenho 8 carbonos, são 8 mols de CO2. Certo? E aqui eu teria as minhas quantidades de energia liberadas, né? Os meus ΔH. Então aqui eu vou ter 890 kJ liberado para cada mol de combustível queimado. No gás butano eu vou ter 2.878 kJ para cada mol de butano queimado. E para a gasolina eu vou ter 5.471 kJ para cada mol de gasolina queimada. Para eu saber
aquele que vai me liberar mais energia para cada mol de CO2, eu tenho que fazer uma regrinha de 3, tá? Aqui no caso já tem a minha resposta, ó. Cada mol de CO2 liberado, no caso para o gás butano, vai ser 890 kJ. Então aqui já está respondida a minha pergunta. Agora eu tenho que comparar o gás butano e a gasolina com o gás metano. Então é só fazer uma regrinha de 3 aqui embaixo, ó. Vou passar aqui uma linha divisória para fazer do gás butano, certo? Se eu tiver aqui, então, 4 mols, isso aqui para o butano, tá? Se eu tiver 4 mols de CO2 sendo liberados, eu vou queimar esse combustível, e esse combustível queimado me liberaria 2.878 kJ. Agora, e se for 1 mol de CO2? Quanto que ele me liberaria de energia? Então, nesse caso aqui, eu faço uma regrinha de 3, tá? Eu já fazendo essa divisão aqui, vai ficar 719,5 kJ para cada mol mais de CO2 liberados. Certo? Para a gasolina, então, vai ser o seguinte. Aqui eu tenho 8 mols, né? 8 mols de CO2 aqui, desculpe, tá? Ó, CO2. Para cada 8 mols de CO2, eu me libero 5.471 kJ. Beleza? Agora, e se eu tiver liberando apenas 1 mol de CO2? Quantos que ele me liberaria de energia? Também já fez a conta aqui anteriormente. Ele me daria 683,8 kJ para cada mol de CO2. Então, aí eu analiso as minhas respostas. Aqui eu tenho 890 para cada mol de CO2, 719,5 para cada mol de CO2 do butano e 683,8 kJ por mol de CO2. Então, já que todos estes combustíveis estão me liberando CO2, qual deles me liberaria mais energia pela mesma quantidade de CO2? No caso aqui, vai ser o gás butano. Então, o gás butano, em ordem crescente, seria, né, a gasolina, depois seria o gás butano, e por último, o gás metano, ou o gás natural. Então, repetindo de novo o que eu falei, pessoal, já que nós vamos liberar CO2, já que seriam liberados CO2 porque trata-se de uma combustão total, todos esses combustíveis, quando queimados, me liberam gás carbônico. Agora, aquele que me liberar mais energia, pela mesma quantidade de CO2 liberado, com certeza é o melhor e é o mais eficiente, né? É o mais interessante para a gente, então. Beleza? Ok, então eu resolvi a questão 1 e a questão 2. Daqui a pouquinho a gente resolve aí a questão 3 e a questão 4, tá? Não deixa de assistir as outras resoluções não, que elas são muito importantes também. Beleza? Até daqui a pouquinho, pessoal.